Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 21 de dezembro de 2025 e a gente, mais uma vez, pede licença para entrar na sua casa. Esse que é o Vida Mais, todos os domingos aqui na Band, de 7 às 8 da manhã, porque aqui é o que a gente chama, que é a sua dose semanal de informação e de cuidado. Porque aqui dentro do Vida Mais, a gente fala sobre doenças, sobre prevenção, sobre cuidados em geral com a sua saúde. Mas também a gente fala sobre gestão, sobre ensino médico, sobre empreendedorismo, sobre mercado de saúde. Mas esse mês, em especial aqui dentro do Vida Mais, é o nosso mês mais importante, porque é o nosso mês do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o mês de reflexão, é o mês de amor, é o mês de reconciliação, e por isso que a gente respira aqui dentro do Vida Mais, aqui na Band, todos os domingos, nesse mês de dezembro, esse clima natalino que tanto nos alegra e que tanto nos faz refletir. E aproveitando esse clima natalino, eu gostaria de agradecer mais uma vez, olha só aqui como tem sido os nossos últimos domingos aqui na gravação do Vida Mais. Agradecer especialmente a nossa amiga Karine, lá da Aninha Presentes, porque gentilmente decora aqui o nosso estúdio, o nosso consultório, de onde a gente grava aqui o Vida Mais, aqui dentro da Core, e veja só que decoração bonita, que peças carinhosamente escolhidas. Então, Karine, minha amiga, mais uma vez, minha irmã, obrigado por essa gentileza e por estar conosco aqui dentro do Vida Mais. Esse é o nosso programa de número 31 aqui dentro da Band. Se você já me conhece, mais uma vez seja bem-vindo e é um prazer nos reencontrarmos mais uma vez nesse domingo. Se você não me conhece e está chegando por aqui agora, eu sou o Jocerlano, sou médico aqui em Teresina, com 20 anos trabalhando com cirurgia cardíaca, com doenças graves do coração. Mas aqui dentro da Band, o nosso projeto é trazer informação de saúde, informação de qualidade para você e que a gente sabe que pode conectar você com profissionais que tenham a capacidade de lhe explicar, a capacidade de trazer temas que nem sempre estão tão claros na rede social, no Google ou de qualquer outro buscador que você possa fazer. E o papel da TV, nosso papel social aqui como médico, estando à frente desse projeto aqui dentro do Vida Mais, é trazer essa informação da forma que você entende, da forma que você precisa. Desse programa aqui, nós temos sempre 2 entrevistas. E hoje, já adianto, 2 entrevistas especiais, aproveitando todo esse nosso clima natalino. Teremos daqui a pouquinho aqui no nosso estúdio a presença do querido Padre Anchieta para falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Lógico que ao longo dos anos, essa ideia parece que a gente tem que cada vez mais relembrar essa importância. E ninguém melhor do que o Padre Anchieta, com toda a sua experiência, para trazer essas informações para a gente. Teremos também a presença do nosso amigo professor, pedagogo, Alaine Leitão. Ele que também tem uma larga experiência em faculdades, ensinando outros jovens e também com experiência de vida bonita. Nós vamos falar aqui sobre gratidão, reflexão, sobre o ano de 2025 que está finalizando, sobre metas para 2026, enfim, tudo aquilo que tradicionalmente a gente aproveita essas últimas semanas do ano para repensar, para se reprogramar e para, enfim, planejar o que nós vamos fazer no próximo ano, e a gente precisa ter técnica e metas para isso, e assim vai ser o nosso bate-papo com o Alain daqui a pouco. Na nossa reportagem especial, nós vamos falar sobre saúde midiática. Sim, e como os pediatras precisam acompanhar a saúde de crianças e de adolescentes no meio do mundo digital que a gente vive hoje. Porque nós somos bombardeados de informações, nós somos bombardeados de tendências, trends dentro das redes sociais. Hoje, a cada dia que passa, a gente parece que tem mais a necessidade de estar acompanhando, de estar vendo o que o mundo está falando, o que está acontecendo e que impacto isso tem na vida das crianças, na vida dos adolescentes. É o que a nossa reportagem especial vai ter daqui a pouco aqui no nosso Vida Mais. Lembrar você, eu coloco aqui, @Jocerlano Souza, ou você coloca lá no YouTube, Jocerlano com C, do jeito que está escrito aqui, e você vai ter acesso a esse programa daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã,
esse programa na íntegra vai estar lá e também as principais entrevistas ao longo de todos esses 31 programas, as principais não, todas as entrevistas estarão lá no YouTube para que você possa rever, acompanhar e poder ter novamente aquelas informações que foram trazidas aqui por Vida Mais. Aqui eu coloco agora o WhatsApp da nossa produção, para que você possa entrar em contato também com a gente. Esse programa ele é feito aqui na Band Piauí, na TV Band Piauí, em agradecimento especial a toda a nossa produção, que faz com que essa palavra chegue até você. A Forlave como produtora, a Keren, o Kerly, a Maria Tereza, a Sávia e todos os nossos apoiadores. Então, sem vocês, esse programa não aconteceria, mas o número da nossa produção é para que você que nos assiste possa encaminhar uma selfie sua, uma foto, uma mensagem, de repente uma sugestão de um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um psicólogo, enfim, o profissional que você quer ver aqui dentro do Vida Mais comigo, você manda mensagem para esse WhatsApp e a gente faz questão de que você construa com a gente aqui dentro da Band, que você construa o Vida Mais também. Esse é o nosso clima de Natal, essa é a nossa sensação de gratidão, de fim de ano que está chegando, porque na próxima quinta-feira é 25 de dezembro e a gente já se sente com o coração mais leve, com o coração mais feliz, para que a gente possa levar essas mensagens para você. Dentro do nosso programa, você já sabe, dos nossos tradicionais quadros, e eu trago aqui você agora o convite para o nosso Coração 5.0. Por quê? Você que já me conhece lá do Instagram, das redes sociais, sabe que o Coração 5.0 é o nosso projeto de prevenção de doenças do coração. E lá dentro eu falo sobre como prevenir aquela que é a principal causa de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Relembro que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos os dias no Brasil são 1.200 mortes por doenças do coração. E lá no Instagram e aqui dentro da Band, a gente traz o Coração 5.0 para relembrar isso para você sempre, como a gente pode se prevenir e viver muito mais. Mas nesse clima especial de Natal, o Coração 5.0 aqui ele vai funcionar de uma forma diferente hoje também. Teremos nesse primeiro bloco agora um Coração 5.0 e no segundo bloco também. E sabe o que a gente preparou para você? 10 opções, sugestões de você fazer o coração de outras pessoas também feliz. Aproveitar esse clima natalino, e não é gostoso a gente ter esse fim de ano, a possibilidade de agradecer, de doar, de refletir e, acima de tudo, agradecer realmente a Deus pelo ano que passou e por tudo que a gente tem. Então, confira agora aqui com a gente dentro do Coração 5.0, inicialmente, 5 sugestões de entidades, de associações que ao longo do ano inteiro fazem o bem a outras pessoas. E eu pedi a Maria Tereza para que preparasse essa matéria aqui para a gente, citando o nome da associação, o telefone e o que eles trabalham e como você faz para doar. Então confere essa primeira parte do nosso quadro Coração 5.0. E hoje no nosso quadro 5.0 nós vamos destacar 5 instituições que transformam vidas todos os dias, com carinho, amor, cuidado e responsabilidade social. Down Te Amo é um projeto que abraça pessoas com síndrome de Down e suas famílias, fortalecendo inclusão, autonomia e afeto em cada ação. A Casa de Maria é outra iniciativa inspiradora, uma rede feminina que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio emocional, social e espiritual para quem mais precisa. O Instituto Vida Abençoada atua com projetos sociais, levando alimento, esperança e assistência humanitária para comunidades inteiras. Já a Associação Lar Preciso Viver dedica-se ao cuidado de crianças e adolescentes em situação de risco, oferecendo abrigo, proteção e a chance de um novo começo. A Casa São José é um abrigo comprometido com o cuidado e a dignidade dos idosos, preservando histórias e garantindo um envelhecimento humano e acolhedor. E essas são as opções, então, para a gente continuar nesse clima natalino e o nosso dever aqui no Vida Mais também, de sugerir locais para que a gente possa exercer essa nossa bondade, a nossa doação e também sempre pensar no próximo, né? Falando em clima natalino, como nós anunciamos aqui no começo do programa,
Hoje a gente tenho o prazer de receber aqui o padre Anchieta. Padre, que eu vou pedir para o senhor mesmo se apresentar, padre, porque as lembranças que eu tenho do senhor hoje com a felicidade, né, de fazer parte da sua paróquia também, de Nossa Senhora da Glória, mas eu tenho lembranças do senhor de São João do Piauí, lembranças do senhor, a gente está aqui, padre, gravando esse programa todo domingo aqui na Band, e esse estúdio aqui, que na verdade é o meu consultório aqui dentro da Core Clínica, tem o nome Sala Professor José Nunes, onde o senhor também, há 3 anos, quando eu infelizmente perdi meu pai, o senhor também foi quem celebrou a missa de 7º dia. Então, assim, essa lembrança afetiva do senhor eu tenho, mas sei que o senhor tem uma longa experiência, eu queria que o senhor se apresentasse para quem está nos assistindo aqui no Vida Mais. Eu sou o padre José Anchieta de Carvalho, conhecido mais como Padre Anchieta. Eu tenho uma experiência de trabalho já passando por várias paróquias. Esse ano eu estou fazendo 28 anos já de vida sacerdotal. Dia 27 de dezembro estarei celebrando com a graça de Deus. E tenho passado por paróquias no sul do estado, como disse Arco Verde, Cidade Fartura. Em São João do Piauí foram quase 8 anos naquela cidade. Ali eu tive a grata experiência de poder contar com a contribuição do professor José Nunes, que é o seu pai. Era um grande patrocinador dos eventos lá de São João do Piauí, da paróquia, dos festejos. Então nós trabalhamos sempre lá com o apoio dele, quando nós tínhamos necessidade na paróquia. E para mim também é uma alegria poder reencontrá-lo aqui, reencontrar, no caso você, que é o filho dele, após tanto tempo de experiência lá e depois fora de São João do Piauí, poder agora estar contigo nesse momento. E hoje estou em Teresina, trabalho aqui como professor no seminário, onde formam os futuros padres, sou professor de filosofia. E aqui também, como padre, estava na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vermelha, e agora, nesse momento, estou na paróquia Nossa Senhora da Glória, juntamente com o padre Luiz Eduardo, aqui no Planalto Ininga. Sim, seja bem-vindo, padre, aqui ao nosso programa. E nesse mês de dezembro a gente tem realmente tentado trazer temas que são de profunda reflexão para a gente. E nada melhor do que o tema, porque no próximo dia 25 agora celebraremos mais um Natal, e a gente queria ouvir do senhor, padre, para que ele trouxesse aqui para a nossa audiência a sua visão, com toda a sua experiência também, porque esse período natalino, ele é interpretado de diversas formas. Tem gente que sente uma extrema alegria, felicidade de fim de ano, e às vezes também tem situações onde a pessoa pode se sentir um pouco mais melancólica, um pouco mais saudosista. Para o senhor especificamente, com a sua função e com toda a sua experiência, qual realmente o significado do Natal, padre? Olha, o Natal pode ter várias interpretações e vários sentimentos, depende da realidade de cada pessoa, cada experiência que a pessoa teve no período de Natal, né? Devemos ter presente 2 tempos que são importantes. É o tempo cronológico, 25 de dezembro, ali é o nascimento, é uma data histórica. Nós estamos ali celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu naquela que a data a igreja considera como o seu Natal. Mas também tem um tempo escatológico, que nós não podemos perder de vista. Nós estamos celebrando algo sagrado, não é só uma data civil. Aí onde muitas vezes as pessoas se perdem, percebem o Natal apenas como uma data civil, vão fazer festas, confraternização, mas não traz o sagrado presente, que é o verdadeiro sentido do Natal, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus. Hoje em dia, com tantas atribuições, com tantas deveres profissionais, familiares, pessoais, a nossa sociedade hoje também vive um momento de aflição, de angústia, nunca teve tão presente quadros de ansiedade. A gente costuma falar, padre, aqui nesse nosso programa, de que nós profissionais de saúde, e o senhor também deve perceber isso, muitas vezes alguém que vem pedir um aconselhamento, quer seja médico, quer seja espiritual com o senhor, a gente percebe um grau de ansiedade, muitas vezes só na forma que a pessoa fala, na forma que a pessoa, enfim, nos pequenos gestos. E isso a gente tem que trabalhar muito na nossa mente para que isso não nos consuma, para que a gente mantenha uma sanidade mental, para que a gente possa manter uma convivência harmoniosa com os nossos irmãos, com a nossa família. Mas o senhor, como padre, momentos difíceis sempre existem e certamente o senhor é muito buscado por isso também. Especialmente nesse momento, que mensagem o senhor poderia deixar para quem atravessa momentos difíceis nessa época do ano? Olha, hoje nós de fato vivemos isso que você termina de falar, essa velocidade, a velocidade das realizações, dos acontecimentos na vida.
é necessário que se pare de vez em quando, né? Daí uma coisa importante na vida das pessoas, para quem pratica sabe, quem não pratica não percebe. A missa dominical, por exemplo, ali é uma parada, né? Você faz um corte nos dias, né? Porque se você não faz essa parada para fazer uma reflexão, uma parada para fazer uma meditação, seus dias são contínuos, é uma correria contínua. Por mais que o mundo exija tantas correrias, mas é necessário que nós reconheçamos nossos limites, né? Saibamos quem somos nós e para onde nós estamos caminhando. Dentro das suas atividades, como professor, como padre, com todas as funções que o senhor tem, como é que é essa sua experiência, o que é que lhe inspira em transformar a fé em literatura? Conta um pouco pra gente dessa sua vida espiritual, padre. Olha, eu fiz a minha primeira experiência mesmo como pároco de interior, como se diz, trabalhando na cidade de São João do Piauí, em toda aquela micro-região. Ainda peguei aquela paróquia de São João com 8 municípios, uma só paróquia, 8 municípios. Ou seja, para chegar ali da cidade de São João do Piauí, a Ribeira do Piauí, era mais de 100 quilômetros. De São João do Piauí para Lagoa do Barro, mais de 100 quilômetros, com uma mesma paróquia, né? Então eu vivi aquela vida muito intensa também de trabalhos pastorais ali naquela região. Depois eu tive a oportunidade de estudar, né? Em 2008, saindo de São João do Piauí, ir para Roma fazer um mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, trabalhei as questões da bioética. Então eu fiz um mestrado justamente na filosofia pró-bioética para refletir os valores e o avanço tecnológico. Depois eu tive uma outra oportunidade, voltei para Teresina, trabalhei aqui como vice-reitor e ecônomo no Seminário Maior, Sagrado Coração de Jesus. Voltei para Roma novamente, fiz um doutorado em filosofia política, e ali eu fiz mais uma reflexão sobre agora a biopolítica e a bioética. São duas ciências novas que tratam da vida, uma na questão dos valores e outra na questão política, mas sempre uma aplicação sobre a vida. Então fiz uma relação entre essas duas ciências, e ao terminar meu doutorado em 2018, eu retornei para Teresina, né? Então eu me dediquei à filosofia, e eu escrevi meus 2 primeiros livros. Mostra pra gente, padre. Então, no meu primeiro momento, eu fiz esse livro aqui, Poder Soberano e Violência, uma reflexão sobre a violência provocada pelas estruturas. Porque existe a violência, que é aquela violência de periferia, que nasce da periferia, mas tem a violência que ela é provocada pelos grandes, por aqueles que têm o poder. Como, por exemplo, uma guerra. Quem é que convoca uma guerra? Ali é um tipo de violência. Eu fiz esse outro livro aqui, A Bioética em Diálogo com a Biopolítica, justamente a questão dos valores, da tecnologia, transplante de órgãos. Eu trabalho aqui nesse livro, mostrando como a tecnologia vai avançando, mas nem tudo aquilo que é possível fazer deva ser feito, é necessário que se tenha um valor naquilo que se faz. Então, eu escrevi esse livro aqui sobre as questões bioéticas. Então, o meu primeiro momento foi essas questões filosóficas. Logo que passou dentro da pandemia, eu peguei as minhas reflexões feitas naquele momento e escrevi esse livro aqui, A Esperança. Dentro da pandemia ali, naquele momento, quais as palavras que eu dizia às pessoas que estavam do outro lado, nas redes sociais, nos acompanhando nas celebrações das missas, aquelas pessoas passavam por dificuldades, sofrimentos, perdendo seus entes queridos. Quais foram as minhas palavras naquele momento de pandemia? Então esse livro aqui eu peguei quase como foi dito mesmo nas redes sociais, para que ficasse na história registradas as palavras ditas naquele momento mais difícil na vida de um povo. Então eu escrevi esse livro aqui, A Esperança. Depois eu continuei também com esse livro, A Esperança. Eu trabalhei isso aqui, A Promessa, que é uma continuidade, uma reflexão, mas aqui agora abordando a questão da quaresma. Trabalhei a reflexão, o que é quaresma? Quais são as meditações feitas dentro do espírito da quaresma? E a Semana Santa, né? Então, voltando para a teologia, eu fiz esses 2 livros aqui. Agora, em 2025, eu retornei para a filosofia novamente. Agora, em 2025, eu lancei esse livro aqui, Pensamento Cristão e Político. Devido a essa problemática do Brasil, essa polarização, e as igrejas, às vezes, são instrumentalizadas também diante da política. Então, eu quis aqui fazer uma reflexão filosófica, mas, sobretudo, não para trabalhar a questão da polarização na política, mas para mostrar como o pensamento cristão influenciou na política do Ocidente. O mundo ocidental ele é influenciado pelos valores cristãos. A política em si ela tem uma grande influência dos valores cristãos. Então, eu trago aqui nesse livro, Pensamento Cristão e Política, uma reflexão sobre a pessoa, o que é a pessoa, quais são os seus valores. Então, esse ano estou trabalhando esse tema aqui. E aí, Jacélio, posso estar adiantando aqui? Pode falar. Peço permissão aqui. Sim, eu lancei esse livro aqui no ano passado, A Promessa, a Quaresma e Semana Santa. Eu vou lançar no próximo ano agora, durante a Quaresma,
um outro livro falando sobre a Páscoa, né? Já mandei para revisão. Ontem mandei para revisão a experiência pascal. A experiência pascal. Qual é a experiência que as pessoas têm no período da Páscoa? A experiência da ressurreição, que é sobretudo a grande alegria dos apóstolos, aquela grande alegria de, no primeiro momento, ter perdido alguém quando Jesus morreu, foi crucificado, mas a grande alegria no reencontro na sua ressurreição. Então vai ser com esse tema a experiência pascal. Eu quero lançar antes da Semana Santa, ali por volta do dia 20 de março, quero estar lançando esse livro justamente para dar continuidade a esta reflexão teológica. Então essas são as obras que eu tenho escrito e estou continuando nessa vida de escritor. As pessoas que lêem esse livro depois chegam, algumas mandam mensagem elogiando. Hoje mesmo estive no hospital aqui ao lado, visitando uma pessoa e ele disse uma coisa interessante, porque ele dizia assim, meu irmão ligou para mim e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, estou aqui ouvindo a homilia, fazendo a homilia do Padre Anchieta. Mas como está fazendo essa homilia? Estou aqui no livro dele, lembrando como é que ele fala, como é que ele gesticula e lendo o conteúdo. Né? Então a gente tem um retorno, né? Quando a gente materializa, ou numa gravação, ou na literatura, ela se eterniza, né? O senhor sabe a importância, o impacto que tem as suas palavras, a sua presença física, mas ainda também a sua possibilidade, a sua presença em quem está fazendo um tratamento, em quem está simplesmente aprofundando mais nos estudos, e que o senhor continue assim, lançando muito e contando aqui com a gente. Quando for em março, então, a gente vai manter contato com o senhor, vai fazer o lançamento em vários lugares e que o senhor possa trazer aqui também para a gente no Vida Mais. Como pergunta final, padre, se o senhor pudesse enviar um cartãozinho de Natal, aquele cartão de Natal tradicional, para todas as pessoas do mundo, o que é que o Padre Anchieta escreveria naquele cartão? Olha, eu traria a temática da paz, porque toda a reflexão natalina é em prol de um projeto de paz. Jesus disse, a paz esteja convosco. Então eu desejaria paz às pessoas, que mais pessoas precisam de paz, o mundo precisa de paz, a sociedade precisa de paz, as famílias precisam de paz. Então seria a paz. A paz seria a palavra assim, essencial para o tempo de Natal. Sim, e nunca foi tão forte, tão necessário, né, padre? Sim. Padre, obrigado pela presença do senhor aqui com a gente nesse programa que fala de doença, de prevenção, de cuidados em saúde e principalmente também de cuidados emocionais, de espiritualidade. Já tivemos o padre Luiz Eduardo aqui com a gente também nesse programa e foi uma alegria poder conversar com o senhor, trazer a sua visão do Natal para cá e apresentar também suas obras. Conte sempre com a gente, padre. Doutor Jocelano, gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade de aqui poder apresentar as obras, poder falar do Natal, que é a nossa missão, e aproveitar o ensejo também para lhe agradecer. Você nos apoiou aí nesse livro aqui, Pensamento Cristão e Política. Você nos apoiou nesse livro aqui, então já também meu agradecimento e certamente penso em contar com o seu apoio nos futuros livros também. Então, obrigado. Com fé em Deus, padre. Obrigado. E você que está aqui com a gente, eu lembro e coloco aqui o recado agora, você que é gestante, você que vai ser papai, avós, tios, enfim, a família que está esperando aquele momento especial de ter um bebê, você precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Porque através de uma rede de parcerias e todos os serviços que são necessários para que esse momento seja o mais seguro e o mais especial possível, você encontra no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. A gente tem falado aqui tanto, você já viu em outras reportagens, o quanto que está especial aquela estrutura para lhe receber você e o seu bebê. Conheça o cartão gestante especial do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Continua aqui com a gente vai para o intervalo rapidinho e já já o Vida Mais está de volta. Ninguém disse que escolher o futuro seria fácil. Às vezes eu me pego pensando, e se eu errar? E se eu não for boa o bastante? Mas aí eu lembro que é nas escolhas que as grandes jornadas começam. Que aprender é mais do que decorar, é viver, experimentar, criar. No Uni7, eu encontrei o lugar certo para isso. Um lugar que une tradição, tecnologia e gente que acredita no meu futuro. Hoje eu sei o que quero ser. E o primeiro passo começa aqui. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui
cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas que queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta nesse clima natalino aqui dentro do Vida Mais. E, poxa, quanta sabedoria, né? Nós acabamos de conferir aqui com o Padre Anchieta e a gente espera que você também tenha aprendido muito mais. E, acima de tudo, essa reflexão que é necessária para que a gente tenha dentro desse período especial que é o mês de dezembro. Lembra você que, se você quer se vestir de forma elegante em todos os momentos, não só para apresentar o Vida Mais, mas eu coloco aqui o endereço dos dois locais da Aramis. Eu estou aqui apresentando o Vida Mais com Aramis todos os domingos, mas eu uso Aramis no meu dia a dia. Então você tem Aramis aqui em Teresina, na Avenida Homero Castelo Branco e no Shopping Rio Poti. Para aquele almoço especial, para aquele almoço de negócio, para aquele lazer ou mesmo para trabalhar no dia a dia, seus endereços aqui em Teresina são esses dois. E obrigado, Aramis, por estar todos os domingos aqui com a gente, me vestindo aqui dentro do Vida Mais, aqui na Band Piauí. Falamos aqui no começo sobre a necessidade de estarmos muito atentos, nós como profissionais de saúde, mas também nós como sociedade em geral, para todo o impacto que as mídias sociais têm trazido para o nosso dia a dia. A gente vê no dia a dia, né, quantas, às vezes, discussões, simples discussões entre casais, entre famílias, pelo uso excessivo do celular. Quem não já presenciou em um restaurante duas pessoas ou mais, e muitas vezes falta o diálogo físico, porque cada um está no seu mundo digital ali dentro. Que naturalmente são novos tempos. A gente não vai voltar atrás. Os celulares, as redes sociais não deixarão de existir. Mas é função nossa aprender a conviver com isso e usufruir da melhor forma possível. E principalmente, nós que somos da área da saúde, trabalhar e entender o impacto que isso pode ter na sociedade como um todo. Especialmente nas populações mais jovens, como crianças e adolescentes. Com esse tema, aconteceu recentemente um simpósio no CRM do Piauí sobre saúde midiática. Nós do Vida Mais estivemos lá e você já confere essa matéria. Antes de eu chamar a matéria, eu quero lembrar a você que aqui no Vida Mais a gente faz cobertura de vários eventos em saúde e que tem importância também. Se você é profissional de saúde e tem o interesse de que o seu evento, o seu congresso, o seu simpósio, a sua jornada apareça aqui no Vida Mais uma vez está aqui, ó, o telefone da nossa produção. Manda uma mensagem que nós do Vida Mais estaremos lá presentes, fazendo a cobertura e trazendo o que vocês, como profissionais, discutiram lá, trazendo de uma forma simples aqui para a população. Então confere aqui com a gente a nossa presença com a Maria Tereza, nossa repórter especial, lá no CRM, falando sobre saúde midiática.
Nós estamos aqui no CRM nesta manhã para a gente conversar sobre um tema que é super importante na nossa rotina, que é a saúde midiática. Em um mundo cada vez mais conectado, falar sobre saúde midiática se torna uma verdadeira necessidade. Hoje, no auditório do CRM Piauí, especialistas se reúnem para discutir os impactos da tecnologia na mente, na educação e na segurança digital. Educação midiática. A palavra educação é muito conhecida da gente. A gente coloca as nossas crianças na escola, hoje em dia, a partir de 1 ano de idade, se puder, né, se for possível. Educar significa acompanhar o desenvolvimento de cada criança e oferecer para ela aquilo que é possível dela absorver, compreender e aprender naquela determinada idade. Midiática significa a entrada nesse espaço de tecnologias, incluindo o uso de eletrônicos de forma geral e as redes sociais. Para se entrar dentro desse ambiente, a gente precisa saber por que a criança vai entrar naquele lugar, para quê, qual é o fim daquilo, qual é o objetivo, o tempo que ela vai ficar ali e as restrições, as privacidades e as seguranças que as crianças precisam ter. Então, a educação midiática é um processo lento que acompanha cada criança na sua inserção dentro da digitalidade de forma que ela não seja exposta a conteúdo e informação inapropriado para a sua idade. A gente sabe hoje em dia que isso já é um tema muito debatido, mas que ainda precisa de muita investigação, mas alguns fatores estão diretamente associados a isto. Primeiro, a gente sabe que isso é algo que gera, de certa forma, muita exposição à criança a situações e a ferramentas que ela ainda não tem capacidade neuronal. Com isso, ela pode desenvolver quadros como ansiedade, como depressão, transtorno de compulsão de diversas substâncias ou de até mesmo jogos eletrônicos. Aumenta o risco também de alguns transtornos alimentares, como anorexia nervosa, sem falar também em outras consequências, como, por exemplo, a gente ter a baixa qualidade de sono, quando a criança faz uso de telas de forma indiscriminada, e também a própria questão de diminuição da capacidade de concentração, de atenção, que traz repercussão na escola e nos ambientes que a criança vive. O evento traz temas como educação midiática, adoecimento mental causado pelo excesso de telas, riscos digitais e caminhos práticos para uma relação mais saudável com a tecnologia. A gente tem uma realidade que chegou há uma década dessa forma, o digital dentro das nossas casas, participando do dia a dia dos nossos adolescentes e crianças de forma massificada. E a gente está sem conseguir mensurar o que é correto, o que gera prejuízo. Então, o roteiro prático é uma estruturação de perguntas para o profissional de saúde aplicar nos seus atendimentos. Tanto serve para a área dos pediatras e médicos de adolescente, que é a minha área do saber, como também para a psicologia e pode inclusive ser extrapolada para educadores identificarem quais têm sido os red flags, né? Sim. Os sinais de alerta para demonstrar o uso problemático de telas ou o game disorder, né? Que é uma dependência dos jogos. Então, a gente conseguiu juntar toda a literatura e montar um roteirinho prático para auxiliar nessa abordagem. A gente divide os riscos que as crianças e adolescentes estão expostos em 4 tipos, e eu acho que a gente pode dividir todos assim, que é conteúdo, contato, conduta e contrato. Conteúdos inadequados, mesmo para adultos, né? Eu, às vezes, abro uma rede social e vejo uma coisa extremamente violenta que eu não queria ver, que já me irrita, que já me deixa desarvorada. Então, esse contato com conteúdo inadequado. Conteúdo, contato com pessoas indesejadas, pessoas te acham, né? Criminosos te encontram. O tempo todo a gente fica recebendo solicitações e tentativas de fraudes. Conteúdo, contato, conduta, quando a gente engaja numa conduta perigosa com alguém, às vezes até sem querer, quando a gente fala de adolescentes, eles podem engajar em algum tipo do que a gente chama de desafio, alguma coisa que pode levar ele a algo ruim. E contrato é o próprio contrato com a rede social, coisas que a gente não domina, a gente está aceitando coisas, aceitando que eles usem nossa imagem, usem nossos dados, sem nem perceber o que isso implica. Então são muitos desafios. Acredito que para os adultos hoje o que mais acontece é golpe e fraude. E para os adolescentes, aliciamento, né, uma tentativa de conquistá-los para algo ruim, seja para grupos de ódio, para participarem de algo violento,
ou para conseguir imagens inadequadas e eróticas dessas crianças e adolescentes? Então, a gente trouxe esse fórum de saúde midiática justamente porque cada vez mais o eletrônico faz parte da rotina das famílias. E a gente precisa entender como sociedade e como os profissionais que cuidam da infância, o quanto que isso influencia no desenvolvimento, no aprendizado, na cognição, no comportamento das nossas crianças e adolescentes. E aí esse fórum, ele é denso, vários profissionais de referência nacional, para a gente sair do raso e entender quais são as alternativas, que não é só proibir, que não é só excluir, mas que o brincar, a criança ser livre, ter a oportunidade de compartilhar momentos, vivências, texturas e oportunidades, realmente vai fazer com que ela seja um adolescente, um adulto mais capaz, mais autônomo. Essa foi a nossa participação lá no Fórum de Saúde Midiática que aconteceu no CRM, e por conta dessas informações a gente relembra que a gente tem que saber conviver bem, como você viu aqui na matéria, com todo esse mundo digital. E isso o Vida Mais também queria pontuar aqui para você. Lembrar que você tem um sonho de se tornar um médico, enfim, modelo que está aí na sua cabeça, dentro do seu íntimo e que você gostaria de se tornar, seu lugar é aqui na Unicet. É um centro universitário com 27 anos de experiência, sendo referências em todas as áreas a que se propõe a ensinar e formar novos profissionais. Dentro da medicina, você aprende muito mais do que a medicina tradicional, com as disciplinas básicas e que todo curso de medicina ensina. Mas aqui na SET, você aprende sobre inteligência artificial, empreendedorismo, marketing, gestão e todas aquelas novas habilidades que a gente chama de soft skills. E por que você precisa ir para o mercado de trabalho bem preparado e não só com a formação básica? E essa formação completa você terá aqui na Unicet. Estamos falando aqui nesse nosso Vida Mais sobre gratidão, sobre doação e, portanto, mais uma vez, eu venho aqui para a nossa segunda parte do nosso quadro Coração 5.0. Se você chegou no programa agora, nós já tivemos no primeiro bloco a primeira chamada da possibilidade de 5 instituições, associações aqui da nossa cidade de Teresina, que você pode agora exercitar a sua bondade, a sua boa vontade, a sua doação. A gente sabe que nesse período, né, daqui a poucos dias, na próxima quinta-feira, a gente vai celebrar mais um Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente tem essa necessidade de ajudar, o interesse até, e nem sabe por onde começar. Então, coloco aqui no nosso quadro Coração 5.0 mais 5 sugestões de associações para você poder exercitar essa sua boa vontade. Olha só, prepara o celular, sabe? Porque cada associação que a gente vai colocar aqui, de repente você faz uma foto e daqui a pouco você tem essas informações, o celular, o endereço e com o que elas trabalham para que você possa também doar. Confere com a gente mais 5 opções para você ter nessa semana ainda e nesse período de doação. Vamos dar continuidade no nosso quadro 5.0 com mais 5 instituições que transformam vidas com amor, com cuidado, com carinho, com solidariedade. Segue aí mais 5 instituições, segue o Pix, segue o Instagram. Então vamos ver aí essas 5 instituições. O Instituto Riso Movement desenvolve projetos voltados para pessoas com deficiências e suas famílias, promovendo inclusão, apoio psicológico e oportunidades de desenvolvimento. A Fundação Maria Carvalho Santos atua com foco em educação em saúde e no diagnóstico precoce do câncer de mama, levando informação, prevenção e cuidado para milhares de mulheres. O Sopão da Casa realiza um trabalho essencial todas as sextas-feiras, distribuindo refeições na Praça do Mercado do Disseu e levando acolhimento para quem enfrenta fome e vulnerabilidade. A Casa Frederico Ozanam é um espaço de amor e respeito voltado aos idosos, garantindo assistência, conforto e o olhar humano que preserva histórias e memórias de uma vida toda. A Associação de Amigos dos Autistas, Ama Teresina, que apoia pessoas com autismo e suas famílias, oferece orientação, inclusão e suporte contínuo.
5 instituições que fortalecem vidas e mostram o poder real da empatia em ação. Tá aí mais outras opções para que você possa, então, de fato, usufruir e ter esse sentimento também de gratidão e de doação. Conferiu aí no Coração 5.0 com a gente. Dando sequência, tivemos aqui mais cedo o nosso Padre Anchieta falando sobre o verdadeiro sentido do Natal e tenho a honra de receber aqui o professor Alaine Leitão, que também, né, por coincidências da vida, e assim a gente agradece, professor, sua presença, também somos amigos, também da igreja, mas eu queria que o senhor se apresentasse aqui no Vida Mais. Todos os domingos a gente fala aqui de saúde, de prevenção, de doença, de como a gente pode viver melhor. Mas o tema aqui, que nós lhe convidamos, por sugestão da Keren, que também tem um apreço muito grande por você, para que a gente possa falar sobre gratidão, sobre planejamento, sobre ano que acaba, ano que começa. Bem-vindo, professor. Se apresenta aqui para a gente. Muito bem. Em primeiro lugar, Jordana, agradecer o convite. É uma honra estar aqui no seu podcast, no seu programa, né, que divulga qualidade de vida, divulga a gratidão, divulga os sentimentos que a gente tem, né, de família, de vida pessoal, profissional. E nesse momento de final de ano que a gente está, né, comemorando o nascimento daquele que nos salvou. Então é um prazer enorme estar aqui, né? Eu sou o professor Alaine Leitão, eu sou administrador, sou pedagogo, sou mestre em educação, doutorando em administração, professor universitário há 32 anos, já estou perto de me aposentar e tenho uma empresa, né, de consultoria empresarial e educacional há quase 40 anos. O próximo ano a gente completa 40 anos de estrada, né, de experiência, onde a nossa missão principal é a profissionalização da gestão das empresas. A gente tem mais de 300 empresas já que nós passamos por esse processo, atualmente com uma ferramenta que é da atualidade, né, digital, que a gente não só profissionaliza, mas automatiza a gestão, a parte comportamental das empresas, mas a parte que eu gosto mesmo de me apresentar quem eu sou, Joselana, é que eu sou pai de família, né, sou esposo da Joilza Leitão, sou casado há 38 anos, com 10 anos de namoro, 48 anos de convivência, quase um meio século, né? Eu estava aqui comentando nos bastidores antes do programa, a gente tem 5 filhos homens, tem 5 netos homens e agora com a revelação de mais o 6º neto homem também, ou seja, 11 descendentes, todos homens, que eu acho que quando eu estava lá perto de Deus, antes de vir para cá, ele perguntou, você quer ganhar na loteria ou quer ter só filho e neto homem? Eu optei, né, porque a estatística é muito incrível, né, de ter essa descendência. Então é muito prazer a gente estar aqui para trocar ideias, aprender também com você, deixar uma mensagem aí para o nosso público. Opa, que bom. Com certeza é um público qualificado e que entende a necessidade da gente ser grato à nossa existência, a Deus, né? Sem dúvida, professor. Então, assim, a gente já começa a perceber nesse começo de bate-papo que é uma história de vida bonita e uma lição para todos nós e todos que estão assistindo. Se a gente for falar, então, de gratidão, de reflexão, naturalmente, esses últimos dias agora desse ano, eles nos levam a refletir, de fato, além mesmo da própria gratidão, mas refletir, planejar. Por que você acha, professor, que é tão importante esse momento, essa reflexão pessoal nessa época do ano? É interessante que geralmente as pessoas, nesse período de final de ano, né, de Natal, de Ano Novo, as pessoas sentem mais a necessidade desse sentimento de reflexão, de buscar realmente não só quem é você, mas o seu propósito e o sentido da própria vida, etc., né? Mas nós que somos católicos mais praticantes, que a gente tem o costume de não somente ir à missa, mas todo dia a gente está perto de Deus, a gente sabe que essa necessidade ela deve ser permanente, ela deve ser constante, da gente estar sempre refletindo e buscando esse sentido inclusive de gratidão a Deus, a Cristo, a vida, por a gente poder ter essa experiência aqui, poder compartilhar essa vida com as pessoas que a gente ama, que são caras para a gente.
se a gente pensar assim, bom, vou me planejar, vou ter metas para 2026, e pessoais ou profissionais. Sim. Como é que a gente pode pensar nisso e fazer esse planejamento? Bom, como eu sou professor, né, universitário, quando você coloca meta, a gente se repõe, né, se volta para o conceito de meta mesmo, né, o que é meta. Muita gente pensa que meta é só objetivo, é só o que você está planejando, mas na verdade a meta, para ser meta, ela tem que ter objetivo, valor e prazo. Isso faz você refletir mais para que esses resultados possam chegar de fato. Né? Porque senão eu quero eu desejo uma nova, ou pretendo uma nova unidade, ou expandir a minha empresa. Mas qual é o valor que você pretende, qual é o prazo que você quer colocar nisso, para que você possa, dentro dessa timeline, né, desse cronograma, você poder de fato atingir esses objetivos. Porque a empresa ela tem 3 níveis, tem um nível estratégico, tático e operacional, onde esse planejamento ele sai descendo até chegar no chão de fábrica. Né? Então nós temos as metas estratégicas, que é de médio e longo prazo, as gerenciais, que é de médio prazo, as operacionais, que é o dia a dia. Você tocou num ponto muito importante, as pessoas esquecem de comemorar as pequenas vitórias do dia a dia, né? De comemorar e de agradecer, de ter a gratidão por aquilo que está acontecendo. Sem dúvida. E isso no dia a dia realmente nos faz refletir. Né? Outro dia eu vi uma postagem também que é bonita, e certamente você, com a sua história bonita de 5 filhos, 6 netos agora, vivenciou muito isso. Mas o quanto é gostoso esses momentos em casa, por exemplo. Né? Então, às vezes, você ali numa sexta-feira à noite, você preparar um jantar, preparar para sua esposa, para os filhos. E a postagem que eu vi essa semana foi isso, era um casal com filhos pequenos, eu me coloquei naquela situação, porque vivenciou aquilo, e de que assim, não espere os melhores convidados chegarem. Né? Os convidados principais já estão com você todos os dias, e é você ter essa oportunidade de todos os dias ser grato, aproveitar. Existem muitas pesquisas que falam, se a gente trouxer aqui para a área da saúde, professor, sobre pacientes que têm uma doença terminal. E eles ainda estão lúcidos, conscientes e sabem de uma gravidade. E tem, apesar da fé, apesar de toda a ciência e de tudo que pode ser oferecido, eles têm um certo conhecimento de que a vida está chegando ao seu fim. E perguntas e pesquisas com esse tipo de pacientes sobre o que eles mudariam se pudessem voltar no tempo. E as respostas sempre são muito parecidas, porque aproveitaria mais tempo com a família, trabalharia menos, chegaria mais cedo em casa, perdoaria mais, se estressaria menos. Então, quer dizer, poxa, ao que importa. Tá aqui, tá na nossa frente, né? Essa é a vida que a gente tem que viver todo dia. Eu também costumo dizer assim, que a nossa vida, ela é feita de 3 coisas. É da construção, da desconstrução e da reconstrução. O que é isso? Nós somos solteiros, a gente tem um modelo, um padrão, que a gente chama disso de paradigma de vida, que é uma construção que a gente fez, daquele estilo de vida. Mas aí a gente casa, então a gente precisa desconstruir aquela vida, aquele paradigma de solteiro, para um novo paradigma de casado. Bom, então você precisa desconstruir para reconstruir aquele novo modelo. Aí você casa e tem filhos. Então, você precisa desconstruir aquele modelo de vida casado sem filhos para casado com filhos. Aí o seu filho vai para a escola. Você tem que desconstruir a vida de casado com filho sem ir para a escola com o filho na escola. E assim, eu estou hoje na fase, que você bem disse, né, de casado com filhos e agora com netos. Né? Então, veja a quantidade de vezes que eu já desconstruí meu paradigma, né, junto com minha esposa, e reconstruí um novo paradigma. Qual é a grande dificuldade? É que as pessoas, às vezes, na hora de desconstruir o paradigma, ela destrói. Aí, por isso que as relações, que casamentos, que certas coisas não continuam, porque ao invés de você desconstruir, você faz destruir. Então, essa é onde está a chave de você ter a capacidade de construir um paradigma, saber desconstruir ele, porque você não consegue manter a vida toda aquele mesmo paradigma, para você poder reconstruir novamente.
Né? Isso é sabedoria, professor. Isso é sabedoria, né? Que bom, que bom. Professor, assim, ó, já fica o convite para outros momentos, como é que eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Obrigado. Assim, a gente percebe na sua serenidade, na sua experiência de vida, no amor pela família, no amor aos irmãos, dos amigos. Então, a gente tem que ter outros momentos desse aqui. Mas se você pudesse, até já lhe agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Vida Mais, mas se você pudesse deixar uma frase em um guia que pudesse servir para todas as pessoas do mundo, para o ano 2026. O que é que o professor Aladin Leitão escreveria? Bom, eu vou correr um risco aqui, certo? Eu não sei se você conhece o Napoleão Hill, né? Foi um grande pesquisador. Ele é um americano, ele pesquisou durante 20 anos as pessoas de sucesso. As pessoas materialmente de sucesso, as pessoas enfim, personalidades que tiveram muita fama e sucesso na vida, para entender algo comum entre elas, né? E ele escreveu o resultado dessa pesquisa, deu um livro de mais de 1000 páginas. Uma vez ele foi dar uma entrevista, como eu estou dando aqui com você, e perguntaram para ele, né? Você poderia reduzir essas 1000 e tantas páginas para uma só página? Aí ele escreveu, Napoleão Hill, a filosofia do sucesso. Não sei se você já ouviu falar na filosofia do sucesso, que diz assim: se você pensa que é derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um mal logrado, você se torna como tal. Se não almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de almejar a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Né? Então, ele reduziu essa pesquisa de mais de 1000 páginas nessa mensagem chamada Filosofia do Sucesso. E eu gosto muito de ir, além de rezar, de um lugar para outro, que eu gosto de fazer muito isso, né? Estou saindo de casa para a universidade ou para o trabalho, eu gosto muito de, no carro mesmo, eu gosto de rezar. Mas eu gosto também de recitar essa filosofia, que isso dá um ânimo, né? Um ânimo, sem dúvida. Então eu quero, assim, agradecer o convite, aproveitar, desejar um Feliz Natal e Ano Novo para todos nós, e que em 2006 todos nós possamos conseguir a realização dos nossos sonhos, ou se pelo menos planejarmos da maneira que a gente possa alcançar esses resultados. Excelente, professor. Obrigado mais uma vez. Deixa o seu contato aí, como que as pessoas podem entrar em contato com você para, enfim, toda essa infinidade de possibilidades de serviço que você oferece. Como é que a gente faz para lhe achar? Pronto. Eu entendo se você colocar @Align, ALAINY, Leitão. No Instagram, lá tem todas as outras redes que dá para você ir para, inclusive, livros que a gente já publicou. Lá tem muita coisa interessante. Tem o site da empresa, tem tudo direitinho. Ótimo. Fica o convite aí. Obrigado, professor, mais uma vez, pela sua presença, e conte sempre com a gente aqui do Vida Mais. Muito obrigado. É excelente. Você fica aqui com a gente, porque o nosso Vida Mais vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Ninguém disse que escolher o futuro seria fácil. Às vezes eu me pego pensando, e se eu errar? E se eu não for boa o bastante? Mas aí eu lembro que é nas escolhas que as grandes jornadas começam. Que aprender é mais do que decorar, é viver, experimentar, criar. No Uni7, eu encontrei o lugar certo para isso. Um lugar que une tradição, tecnologia e gente que acredita no meu futuro. Hoje eu sei o que quero ser. E o primeiro passo começa aqui. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação.
Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, ainda temos mais esse bloquinho aqui e gostaria de lembrar você que tem dificuldade de marcar consulta, marcar exame, ou às vezes qualquer orientação básica, né, para que você possa procurar o profissional específico. Conheça a LogMed+. Essa que faz parte de um grupo já de 4 anos de atuação aqui em Teresina, e você tem dentro da LogMed+, 2 planos. Não é um plano de saúde, é um plano de acesso e com muitos benefícios. Você tem um plano Poti de R$ 29,90 e um plano Cajuína de R$ 39,90 por mês para até 4 pessoas. Olha só como isso é barato. E com muitos benefícios. Você tem acesso a um portal de benefícios de mais de 200 lojas a nível nacional, com descontos, com muitas facilidades, como Mercado Livre, Magazine Luiza, Casas Bahia, cursos online gratuitos, enfim, é um mundo inteiro de oportunidades dentro do LogMed+. Você pode ter ainda telemedicina 24 horas, reembolso de medicamentos de até R$ 150 por mês durante 6 meses e assistência funeral para o titular de até R$ 7.000. Então veja que essa é a nova forma de você se cuidar e por isso a LogMed+, aqui no 869-9930-6000 está aqui para lhe ajudar e ser útil nesse momento. Conheça LogMed+. E nós estamos quase encerrando o nosso programa e a gente já fica com aquele sentimento, sabe, de saudade. Nós temos mais um programa ainda nesse ano de 2025. No próximo domingo a gente tem esse nosso encontro aqui. Mas aqui dentro desse bloco final é sempre o nosso agradecimento, a nossa gratidão primeiramente a Deus por tudo que tem nos oferecido e como que a gente tem trabalhado ao longo desse ano essa possibilidade de ser útil aqui dentro. Quando vê essa proposta da Band aqui pra gente, para que a gente pudesse levar essa informação para você, é para a gente poder trazer a nossa função social de levar essa informação que você precisa dentro do Vida Mais, que é a sua dose semanal de informação e de cuidado. Que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, um dia hoje de espiritualidade, que o Natal que está se aproximando agora seja vivido da melhor forma possível, com amor, gratidão, responsabilidade e reconciliação, perdão. Que você possa estar em família, com aqueles que você ama, com os amigos e que você tenha uma semana muito produtiva, abençoada e que Deus esteja sempre presente na sua vida. Um bom domingo para você. Esteja conosco em todas as redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram. Por lá a gente continua nossa conversa diária. E aqui na TV Band, o nosso próximo encontro é no próximo domingo, o último programa de 2025, aqui nesse canal de 7 às 8. Um abraço e até lá. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.